Como foi pra você sempre viver com essa comparação de alguma forma, se impor, mas sem se afastar das pessoas? Como você encarava isso? Então, para mim foi muito, vou dizer, libertador e importante entender a competição. A princípio, a competição para mim é você destruir o seu oponente. E eu entrava muitas vezes com essa mentalidade. Até o dia que eu entendi que a competição para mim era o cara, aquele adversário podia fazer com que eu fosse melhor. Deixou de ser Davi contra Golias, de eu entrar lá e acabar com ele, e começou a ser assim, se aquele cara é bom, eu preciso fazer alguma coisa melhor para superar ele, ele vai fazer com que eu cresça. E no final do jogo eu vou lá, vou dar a mão para ele, vou dar um abraço e cada um fez o seu melhor e lutou pelo seu espaço. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala pessoal, a terceira temporada do podcast 10 e Faixa está de volta. Já estavam com saudade? Eu também. Já passaram por aqui nomes como Mano Brown, Flávio Augusto, Rony Meisler e tantos outros. Felipe Luiz, diferentes áreas, mas o mesmo tema. Referências, pessoas que são referências nas suas áreas, o 10 e Faixa, cada um no teu segmento. E hoje nós vamos começar a terceira temporada com um nome que realmente eu tenho o privilégio hoje de chamar de amigo. Vivemos várias fases da vida juntos, demos muita risada juntos, momentos inesquecíveis. Empresário, ex-atleta, pai de família, cristão, um cara que sempre teve um posicionamento inspirador. E hoje eu vou ter esse privilégio de bater mais um papo com ele aqui, sentado. E com certeza vocês vão gostar muito. Além de tantas habilidades, ele é também modelo. Vocês vão saber mais dessa história aqui no decorrer do nosso bate-papo. Ricardo, mais conhecido mundialmente como Kaká. Satisfação, meu irmão. Pô, e aí, meu mano? Que top bater esse papo aqui. Pô, continuar demais. a resenha. Obrigado por esse convite, parabéns por esse podcast, por tudo aquilo que você tem feito, né, no pós-carreira. A gente estava conversando ali da dificuldade que é. Né, o parar de jogar, mas você está conseguindo, né, conseguiu de uma forma brilhante aí já uma segunda carreira, uma segunda jornada. E parabéns, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Pô, meu irmão, muito obrigado você, sei como é que é movimentada a agenda, uma agenda que nós escolhemos agora, né, Kaká, nesse novo momento nós podemos escolher o que fazer, muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa. E eu gostaria, nosso papo não vai ter uma ordem aqui, vamos seguindo conforme nós vivemos também. Eu gostaria já de começar por esse papo aí, cara, da transição, do que você está vivendo hoje, desde o encerramento da sua carreira. Gostaria que você dividisse primeiro nessa situação de encerrar, como foi para você esse processo e o novo que você está vivendo, o que você tem feito, como você tem organizado tudo isso aí. Eu parei de jogar em 2017, então já fazem 8 anos que eu parei de jogar. É muito rápido, né, todo esse período, e foi um grande desafio. Primeiro, o momento da decisão de parar. Então, eu tive um contrato de 3 anos no Orlando City e no meu último ano eu estava oscilando de uma forma que nunca tinha acontecido antes. A vida de um jogador profissional, pelo menos no meu caso, tinha uma balança da dor e do prazer. Certo. Sempre tive muito mais prazer do que dor, e dor todas elas, seja uma dor física ou uma emocional, de sacrifícios e tudo mais. E nesse último ano com o Orlando, o peso da dor estava maior do que o do prazer. Então, eu já não estava mais num lugar onde eu queria estar. Então, eu estava ali treinando, jogando. E aí tinha dia que eu acordava super feliz. Cara, eu amo jogar futebol, quero fazer isso mais 5 anos. No outro dia eu acordava e falava, cara, eu quero parar hoje, se eu puder. E aí, claro, não dá para tomar uma decisão dessa forma. Sim. Esperei acabar o ano. E aí chamei
minha noiva, na época, né, a Carol, que hoje é minha esposa, meu irmão e minha cunhada, meu pai e minha mãe, pedi para que eles me ajudassem com 40 dias de oração e jejum, que eu ia decidir se eu ia continuar jogando ou não. E aí fui para Madrid, fui para Milão, visitar os lugares onde eu joguei, ver se naquele ambiente ali, mesmo que eu não fosse jogar naquele ambiente, mas se aquilo ali ainda me gerava aquele prazer do futebol, de estar no meio. E assim, cara, não tinha mais vontade nenhuma de jogar. Nenhuma mesmo. Aí acabou esse período de 40 dias, orando, jejuando, aí chamei eles e falei, olha, meu irmão já estava nessa parte de ajudar na parte de ser empresário, meu pai que cuidava, né, mas meu irmão já estava nessa parte, e eu falei com eles, olha, pode acabar aí com todas as negociações que eu realmente não vou mais jogar, vou anunciar o final da carreira e vamos seguir para outros desafios. E assim foi, né? Anunciei que eu ia parar de jogar e aí começa uma nova vida. E antes de você começar essa nova vida aí, você falou do cansaço físico e mental, né? Que eu também passei por isso. Eu estava às vezes no estádio e, cara, o preço está muito alto, foi exatamente isso que você falou. Tenho propostas para continuar, posso seguir, mas já não vou ser o Diego 100%. Quem me contrata, imagino que você passou por isso, contratar o Kaká. Caraca, é o Kaká, é o pacote Kaká, né? É o líder, é o cara que, pô, é uma referência, o exemplo, é o cara que é estratégico e ajuda a construir uma mentalidade. Então eu falei, eu não vou conseguir entregar tudo isso, então já não faz mais sentido seguir. E a parte mental foi muito importante. Agora, tinha algo que te preocupava nesse tipo... eu vejo que muitos atletas têm esse conflito, né? Eles acabam que quem eu vou ser se eu não vestir a camisa, se eu não estiver representando uma instituição como uma equipe de futebol. Tinha algo que te preocupava e que fazia com que você retardasse isso nesse processo? Não, eu não tinha esse medo, eu nunca tive esse medo. Tinha um pouco as considerações de como vai ser. O que vai ser o dia que eu tiver que acordar e não ter a programação de ter que estar lá para treinar de manhã, de ter o meu calendário ali de jogos, de treino, como que vai funcionar, né? Então tinha um pouco essa ansiedade de saber como era, mas não tinha essa preocupação de não vou parar porque não sei o que vou fazer. Então, certo. Não tive isso. Fui me preparando para esse momento também, em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira, para entender como que isso ia acontecer. Então fui me preparando para isso e foi assim, foi desafiador, mas extremamente enriquecedor também. Aí iniciou esse novo ciclo. Esse novo ciclo, que aí eu fui para um lado mais de aventura mesmo, de descobrir o mundo. Então fui fazer um monte de coisa que a gente como jogador não pode fazer, então fui pular de paraquedas, fui saltar de bang jump. Pô, saltou de bang jump na Nova Zelândia, saltei de bang jump na Nova Zelândia. Vira e mexe eu te consulto, né, para algumas coisas. Bom, você já foi para Nova Zelândia? Você já fez maratona? Muito bom. Já, então foi por um lado um pouco aventureiro aí de esquiar. Cara, achava muito lindo o pessoal descer a montanha e não podia na nossa época por questões contratuais. Sim, e, cara, radical. Quero aprender a esquiar, e fui um pouco para esse lado e ao mesmo tempo tentando entender o que eu gostava. E aí sempre gostei e amo futebol, essa é a minha paixão realmente, é o futebol, amo estudar. Eu falei, cara, vou começar a estudar, vou tentar estudar outras áreas através do que eu mais sei, que é o futebol. E aí me matriculei em vários cursos de gestão esportiva, negócios no esporte. Então fiz o curso de gestão esportiva aqui no Brasil da FIFA com a FGV, lá no Rio. Fiz o curso da Universidade de Futebol. Aí fiz um curso de gestão esportiva da UEFA, um da FIFA. Curso de treinador da CBF. Sim. E curso de negócios no esporte em Harvard. Fantástico. Cara, assim, tudo muito legal, muito enriquecedor de ver, pô, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu acho legal, isso eu não acho. E aí, aprendendo dessas outras áreas, marketing, finanças, RH, enfim,
digital, tecnologia. Teve alguma descoberta em específico que esses cursos te trouxeram, assim, a consciência de falar, caraca, eu fiz muita coisa estratégica na minha carreira que eu nem sabia que tinha feito e construído, imagino, né? Eu já fiz alguns cursos também que ele traz. Teve alguns desses, assim, que você falou, pô, isso aqui é sensacional. Jamais descobriria se eu não fizesse um curso. Não, eu acho que o curso, ele dá nomes para muitas coisas que a gente faz. Então, ela me trouxe o conceito e o nome para aquilo. Então, estratégias. Fala, cara, eu tinha estratégia quando eu ia jogar. Tinha a estratégia do time, mas eu tinha a minha também. Então eu já traçava ali uma estratégia, eu já via a forma que eu tinha que me comportar em campo, cada jogo era diferente, tinha que ter aquela habilidade de entender a situação, era bem dinâmico. Mas assim, uma coisa que para mim foi muito legal em todos os cursos foi a de perspectiva. Assim, de conseguir enxergar com os olhos de outras pessoas. Cara, isso para mim foi muito legal. Exemplo? Porque o de Harvard assim, para mim era o mais clássico, porque o curso é assim, você recebe 11 casos para estudar antes da semana ali de estudos. E aí você estuda, tira um pouco suas conclusões, depois você chega lá, tem pequenos grupos, você faz um debate no pequeno grupo daquele caso e depois você vai para a aula para debater isso numa aula com 80 pessoas. Cara, eu chegava na aula com uma ideia assim, não, esse caso é isso aqui, aconteceu isso, dessa situação, e conclusão é essa aqui. Cara, a hora que começava o debate, ia para outro rumo. Eu não sei nada, assim, né? Você se coloca numa posição de que, cara, é legal, aquilo que eu sei é uma pequena fração do que pode ser tudo isso aqui. Então, o curso é de Business, Entertainment, Media e Sports. Então tem gente de negócios, de entretenimento, da área de mídia e da área de esportes. Cada um trazia uma visão diferente do mesmo caso. Muito bom. E, cara, é muito enriquecedor, porque aí, cara, enxergando com o olho do cara de mídia, pô, é legal, não tinha pensado desse jeito. Com cara de negócio, cara, não pensei desse jeito. Eu pensava pelo lado de esporte. Quebra vários paradigmas, né, que os jogadores têm muitas vezes, não entendem o porquê, né? Cara, então foi muito legal. E depois para todos os outros, eu fiz o curso de treinador. Eu cheguei para fazer o curso de treinador com uma visão de, assim, fui muito abençoado de jogar em clubes grandes. São Paulo, Milan, Real Madrid. Cara, tinha treinador ali que quando o cara trazia a perspectiva dele, eu falava, cara, não tem nem como debater. O cara não tem bola para treinar, o cara tem uma bola para treinar, o cara tem, sabe... E aí você vê como que eu trago isso na perspectiva geral, né? O quanto isso... Então isso para mim foi muito enriquecedor, assim, enxergar e ter esse contato com outras ideias, outras reflexões, outras pessoas, foi muito bom. Você tocou num assunto muito bacana que eu passei por isso nesse novo ciclo, que é o jogador muitas vezes ele se protege. Você falou assim, eu coloco ali na mesa e vou debater com 80 pessoas de algo que eu acredito ser uma verdade. Então você se expõe. E aí, ao se expor, você pode estar certo ou estar errado, pode ser contestado, confrontado. E nós, jogadores, não sei se você concorda, durante a nossa carreira, a gente vai criando uma casca de proteção, porque estamos sempre expostos a críticas, a dificuldades. Então, você vai se fechando e leva muitas vezes isso para o pós-carreira. Então você não faz nada que possa te gerar esse desconforto. Sentar na mesa, fazer novas amizades, falar sobre novos assuntos. E aí acaba que esse se fechar, né, pode te levar a ter problemas emocionais mesmo. Você ficar parado no tempo e quando quer recuperar não vai. Você acha que isso foi uma força e um desconforto que você enfrentou, que fez a diferença e que pode ser um problema? Pode, eu concordo com você e acho que é natural essa criação dessa casca mesmo, porque... Você vai para uma coletiva de imprensa, você não sabe quem está ali e a intenção das pessoas que estão ali. Sim. Você faz uma declaração na melhor das intenções. Sim. Você nunca sabe o que vai vir de entendimento sobre aquilo e a crítica que você vai receber sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente escuta falando, mas o jogador fala sempre a mesma coisa. Fala, muitas vezes, porque é o lugar dele de segurança. Porque ele não quer polêmica também. Alguns querem e faz parte, e outros não querem. Cara, eu só quero... ter minha paz aqui, fazer minha declaração, ir lá. E acho que isso vem com maturidade de você entender que, cara, eu vou fazer uma declaração, sei que ela vai ser um pouco mais polêmica, mas vou também, tô disposto, tô consciente. Acho que essa consciência, ela é importante. E aí entra uma questão de, acho que humildade, de você entender que você não sabe tudo e que a sua opinião é só mais uma opinião.
não vai ser a verdade absoluta, então é uma opinião, e é importante também a sua opinião. E uma coisa que para mim foi muito bom e muito legal foi aprender a fazer perguntas. Então, sentar numa mesa que eu não entendo, cara, não tenho vergonha nenhuma, nenhuma de perguntar o que pro cara é óbvio. Então, sentei ali na mesa que o cara tá falando de foguete. Não sei nada, eu vou perguntar para ele como é que faz para subir um foguete. E vou, sabe, não tenho vergonha de perguntar e aí me interessar pelo assunto da pessoa. E, assim, uma coisa que foi legal, essa descoberta, é que quando você se interessa pelo assunto da pessoa, ela está muito disposta a falar também, cara. Assim, verdade. Então você pergunta, questiona, se interessa. Putz, você vê a predisposição da pessoa em ajudar, em te ensinar e tudo mais. É uma coisa assim que eu... Gera uma conexão. Gera uma conexão. Muito maior. Fala sobre isso, então, para quem está passando por isso, atletas, é um dilema. O que você diria para os atletas, e que vai além também, né? Não precisa ser necessariamente um atleta para viver esse desafio de transição de carreira. Mas se você quiser, pode seguir nessa linha do atleta, o que fazer? Como eu me preparo, então, para alguns pontos que você fez, porque é uma referência nessa transição, que dá certo? Bom, acho que é muito importante a parte da preparação, de você se preparar para esse momento. Por mais que você não saiba quando ele vai acontecer, mas ele já vai caminhando para aquilo ali. Então, você fala, cara, pode ser que eu tenha mais 6 meses, pode ser que eu tenha mais 3, pode ser que eu tenha mais 2 anos, mas já está caminhando para esse momento. Então, e se preparando para isso, seja nessa parte que eu falei, né, emocional, espiritual, financeira. Pô, o dia que fechar a torneira ali, como que vai ser? Eu tenho condições hoje de guardar, fazer uma pequena reserva para aguentar ali 3, 4, 5 meses para parar. Qual é meu custo mensal, né, Kaká? Qual é meu custo mensal? Exato mensal, né? Hoje, quanto custa a minha vida? Sim. Então, quando eu parei, cara, fechei a torneira, assim. Sim. Até eu entender como que qual que vai ser meu custo mensal e tudo mais, voltei, saí de Orlando, vim pro Brasil, fui morar num apartamento alugado, bem menor do que a casa que eu morava, assim, tudo bem enxutinho para eu entender, para partir dali e construindo meu padrão financeiro novamente, sem aquela receita mensal. Então, acho que todas essas preparações vai te dando um pouco mais esse conforto. E aí o grande desafio de o que eu vou fazer quando parar. Então, eu acho que isso também é uma preparação. São poucos os casos de pessoas que têm muito claro aquilo que já sabe que vai fazer. Sim. Felipe Luiz é um caso desse, né? Parar no domingo, segundo, você treinador. Conversava com ele, ele falava, não, cara, eu vou ser treinador, vou ser treinador. Cara, já estava muito claro que ele ia ser treinador. E muitos outros não sabem. E tudo bem, e não precisa saber. Eu fui para um lado de estudar, de entender o que fazia mais sentido para mim. Hoje eu sei muito claro aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E você ter um pouco esse entendimento do momento. Então, cara, meu momento é o quê? Eu preciso trabalhar porque eu preciso de uma renda, de novo, é uma situação. Ou não preciso trabalhar, tenho um tempo maior para ver um leque de opções. Então, eu acho que essa preparação, essa reflexão, trazer pessoas que te ajudem, uma esposa, um pai, uma mãe, um empresário que você sabe que é amigo mesmo, que vai te questionar, que vai colocar você nos valores corretos ali, eu acho que isso é muito, muito válido. Muito bom, cara. E aí você falou de vários cursos que você fez, um melhor do que o outro, e definitivamente te preparou, né? Você pensa em algum momento voltar aí, trabalhar no futebol? O que você tem pensado agora? Eu penso bastante, gosto muito. A parte que eu mais gosto, entendi, é essa parte de gestão esportiva mesmo. Essa parte de estratégia, de ver essas interligações das áreas, como funciona a parte de campo com a parte de negócio, ter toda essa questão. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Gosto da parte ali esportiva também, vamos dizer, um diretor esportivo, mas muito mais essa parte mais complessiva, que abrange tudo. Sim. E acredito que sim, vai chegar esse momento, mas não tão direto assim, no dia a dia. Hoje uma coisa que brilha meus olhos é a minha família. Assim,
tempo com a minha família. Autonomia do tempo, da agenda, né? Isso é realmente uma coisa que para mim faz muita diferença. Inegociável nesse momento. Inegociável nesse momento. De ter o tempo de levar meus filhos na escola, de buscar, de um dia à tarde tomar um sorvete, de levar para andar de bicicleta. Essa rotina, esses pequenos detalhes para mim é... Cancelar um compromisso profissional para fazer um compromisso familiar, né, cara? Isso é libertador. Cara, né? é muito legal. Você fala, desculpa, hoje eu não vou, porque eu vou jantar com a minha esposa. Tem a apresentação do teatro do meu filho, tem o futebol, tem uma viagem. Cara, isso é muito libertador. Realmente, ter essa autonomia hoje para mim é muito válida. Eu sei do esforço que precisa fazer para tentar que as coisas deem certo no futebol. O quanto você tem que se dedicar ali, o quanto tem que ter essa entrega. E aquilo que você falou, né, de... Eu também era bem parecido com você no sentido de... A gente é bem parecido de entregar uma coisa com excelência. Isso. Se eu não vou entregar aquilo com excelência, cara, eu prefiro parar de jogar, eu prefiro não fazer, não entrar. Então, eu sei o que precisa. O futebol, ele é muito competitivo, é muito no detalhe. Se você não estiver ali, cara, em cima, olhando e tal, vai ser muito difícil. Por que nós chegamos a esse ponto? A seleção brasileira tem passado por um momento muito difícil, né? Agora concordo que está melhorando, recuperando, mas tem muito trabalho a ser feito ainda. É um assunto profundo, mas tem alguma visão por que nós passamos por isso? Deixamos de ser tão competitivos, jogar com uma identidade, com um DNA, assim? Você consegue... Mano, a gente pode debater aqui um pouco, mas eu não gosto muito de falar de assunto que eu não sei. Você fala, você sabe de futebol? Sei. Mas eu não sei o que passa ali dentro. Sabe, o dia a dia da seleção, como que é... E quando a gente está num clube, a gente sabe o quanto que o que vem fora é a ponta do iceberg do que realmente está acontecendo ali. Então, eu acho que tem essa questão de identidade do futebol brasileiro. Isso é um pouco de fora, né? De novo, aquilo que eu acho que a gente perdeu um pouquinho essa nossa identidade da criatividade, do improviso, por essa questão mais tática, de um jogo mais que seja o toque, que seja essa nomenclatura, mas eu gosto muito do mix. Para mim funcionou muito o mix, principalmente quando eu fui para a Itália, de entender a parte tática é importantíssima, mas que eu não podia deixar a minha liberdade de criatividade, de improviso, a essência do meu jogo. E hoje eu sinto falta um pouco dessa nossa essência, assim, sabe? Da criatividade, do improviso, do futebol. Eu gosto muito do futebol organizado, mas em algum momento do jogo ele precisa ser bagunçado. Alguém precisa bagunçar. Seja o esquema adversário, seja ali dentro criar uma situação diferente. Então acho que resgatar um pouco essa identidade do nosso jogo, do nosso futebol, acho que seria uma coisa interessante. Muito bom. Você falou de ter vivido momentos extraordinários lá com o Ancelotti na Itália. Viveu realmente um ano, uma geração de ouro ali. Qual que era o diferencial daquele time, na sua opinião? Uma coisa muito boa é que a gente gostava de estar junto ali, sabe? Era um time que gostava de estar ali, de estar jogando, de estar... Culturas diferentes, né? Culturas diferentes, era um ambiente agradável, mas extremamente talentoso. Você fala, então todo mundo que tiver estar junto, bom, vai estar... Não, né? Cara, talento... Eu gosto de sempre fazer esse paralelo, né, do mundo esportivo com o mundo corporativo, porque todo mundo fala de liderança, de alta performance, de equipes vencedoras, e de entender, né? Porque eu falei, muitos times que eu joguei não tinha tanta intimidade com os jogadores, mas criou uma lealdade que dentro de campo, todo mundo fala, cara, gosta ou não gosta, você vai jantar na minha casa ou não vai depois. Exato. Aqui nós vamos, né, jogar junto. E acontecia lá também, mas pelo jeito lá era além. Acontecia, tinha muito isso. Eu acho que intimidade também é muito normal. Uma coisa é quando tem a famosa panela, que aquilo é prejudicial ao grupo. E intimidade, cara, normal. E a primeira intimidade, a afinidade que a gente vai ter com alguém é língua. Então tinha o grupo dos brasileiros, cara. Todo mundo sabia, a gente ficava ali conversando, batendo papo, dando risada e tudo mais, mas dentro de um ambiente respeitoso. Mas aí eu acho que entra muito a questão do treinador também. Porque o treinador ele tem uma função importantíssima que é convergir diferentes interesses na mesma direção. É isso que você está falando da lealdade. Isso. O menino que está chegando, ele, cara, às vezes ele só quer estar no grupo. Tem aquele que quer ir para a Copa do Mundo, tem aquele que quer ser o capitão, tem o cara que quer ser o artilheiro, tem o cara que quer renovar o contrato. Como que eu, como treinador,
consigo convergir todos esses interesses na mesma direção. Isso é boa, hein? Convergência de interesses. Então, aí de novo cai no Ancelotti nesse período, né? Que ele era o cara que sabia convergir todos os interesses. O Maldini era um cara que não dava para treinar todos os dias. Ele vinha de um desgaste físico do joelho muito grande, então ele passava boa parte do tempo no departamento médico se preparando para quinta, sexta e sábado. Cara, ele tava ótimo, todo mundo entendeu isso e tava feliz, sabe? Só que também dentro disso tem um equilíbrio, não é o cara que não treina nunca. O cara chegava lá 8 horas da manhã, fazia o que tinha que fazer fora do campo, mas estava sempre ali. Então o treinador ter essa habilidade dessa gestão, eu acho que foi uma das coisas ali que ajudou bastante. Tinha o rebelde ali do time? Esse aí? Rebelde não, mas sempre tem os malucos, né? Tem o Gattuso que morde a mesa, tem tudo. E tem que ter. E aí entra de novo diferença de perfis, né? E o treinador de saber lidar. Teve algum episódio específico que o Ancelotti teve assim, a habilidade em contornar ou gerir a situação que você falou, caramba, esse cara é bom? Não, tinha às vezes um momento que alguém tentava sobressair um pouco mais, tentava se colocar numa posição de eu sou mais importante do que o restante, e aí ele sempre ali cortando a asinha, trazendo todo mundo para o mesmo nível, mesmo patamar. Então foi mais essa questão dessa... Para você, já teve alguma conversa que você teve com ele? Algum ensinamento que ele te deu que você levou para a vida? Conversa específica não lembro, assim, falar essa conversa específica. Não, na verdade teve uma, assim, que foi meu segundo ano. Meu segundo ano no Milan. Porque assim, eu lembro mais de situações, né, dele gerindo, claro. Dele trazendo esses assuntos. Mas no meu segundo ano, quando eu cheguei na Itália, hoje um menino aqui de 14, 15 anos, ele já está monitorado, todo mundo já sabe como ele joga, como que ele é. Naquela época eu cheguei na Itália com 21 anos, ninguém sabia muito bem quem era, como que jogava. E aí meu primeiro ano foi surpreendente, porque eu cheguei também, já fui jogando, tendo as oportunidades, a gente foi campeão italiano. E aí conhecem quem sou eu como atleta ali a partir daquele momento. No segundo ano eu tive muita dificuldade, porque as coisas que eu fazia já não davam mais certo. Então a marcação já não era uma só, era dobrada. Então eu não conseguia mais arrancar do primeiro, eu tinha que aprender a fazer algumas coisas, tive que aprender. E aí essa conversa com ele foi muito legal, porque aí um dia ele me chamou e falou, olha, seu primeiro ano foi assim, explicou e tudo mais, e falou, agora você vai precisar aprender a jogar sem bola, porque a maior parte do tempo você passa sem bola e tudo mais. Fez a explicação dele e falou, hoje todo mundo já sabe como que você joga e agora você vai precisar fazer alguma coisa diferente. E aí isso para mim foi bem legal, porque depois dos jogos eu descia para um laboratório que o Milan tinha e ficava analisando o jogo, o que eu fiz e o que eu poderia ter feito pelas imagens da TV. Isso é uma coisa muito legal também, porque a gente no campo tem uma percepção, né? E a hora que você vê na imagem, você fala, cara, é totalmente diferente do que... besteira demais no espaço que eu tinha, né? E parece que tava tudo fechado, os caras estavam em cima. Porque você não tocou a bola? Cara, não, ele tava marcado. Aí você vai olhando, cara, ele tava sozinho, cara. A gente entende um pouco o julgamento do torcedor, às vezes, né? Que ele tá vendo, cara, você não tá vendo. Pô, é verdade. Então isso pra mim foi muito importante. Esse comentário dele pra mim, no meu crescimento, foi muito importante, mas é mais o convívio ali no dia a dia que fez a diferença. Bacana. Aí 2007, melhor jogador do mundo. Kaká, você é o melhor jogador do mundo. Qual foi esse momento e o que te veio, a primeira coisa que te veio na cabeça? Cara, a primeira coisa que veio na cabeça é uma gratidão a Deus assim imensa. Imensa, assim, uma gratidão, porque eu nunca quis, sabe? Eu nunca, assim, você pegar a declaração minha, você fala, você tá indo pra Europa pra quê? Pra ser o melhor do mundo. Pô, isso muito mais ajuda. Ajuda demais, né? Do que atrapalha, porque eu vejo alguns jogadores, e a respeito, né? Tudo bem, eu vim pra cá pra ser o melhor do mundo. Cara, traz um peso e uma responsabilidade completamente desnecessária. Assim. Mas eu nem não falei porque eu não... Tornar isso público, né? De repente fica ali no individual. Fica ali, né? Exato. Eu não falei também, provavelmente, porque eu não passava pela minha cabeça. Pesada, só craque, né? Só craque. Cheguei no Milan, o Milan tinha acabado de ganhar a Champions, 2002, 2003, ganhou da Juventus em Manchester, a final.
Na meiuca jogava Rui Costa e Rivaldo. Fala, cara, bem acompanhado. Você bem acompanhado. tá vindo pra cá pra já preparar uma transição, né? E, cara, ótimo, super feliz. O pior que pode acontecer é eu ficar no banco e aprender muito com esses caras. Muito que bom. já é muito rico e maravilhoso. E é isso que eu quero e estou disposto. Falei isso pro presidente de São Paulo na época, o Marcelo Portugal, um Muito cara bom. espetacular. Ele fez a venda, fui pro Milan, fiz esse primeiro ano. Aí segundo ano a gente foi pra final da Champions, aquela de Istambul, que a gente perco pro Liverpool lá, aquela final histórica, né? Ganhando 3-0. Que passe que você deu esse jogo. E depois eles empatam e a gente perde nos pênaltis. E tem esse ano de 2007 que para mim vem coroar, né, um pouco essa minha história lá no Milan. Então essa gratidão a Deus, realmente, porque é um presente, é uma bênção. Eu não esperava, não pensei, não imaginei. Claro que ao longo da minha carreira, meus objetivos também foram crescendo e eu aumentando a barra ali, né? Falar, ó, agora já dá para pensar nisso, já dá para pensar assim, já dá para pensar assim. Dá para pensar em ser um protagonista de um grande clube europeu, né? Hoje eu já estou aqui numa situação que dá para pensar nisso. Então era mais esse o meu pensamento. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? E aí quando vem um prêmio individual, como a bola de ouro, o melhor jogador do mundo, que cara. espetáculo, hein? Nossa, é muito legal. É muito legal. Assim, Deve ser uma sensação. Cara, é muito emocionante ali, de você segurar o prêmio, Família, de você ver amigos. família, os amigos, todo mundo ali comemorando com você, a emoção, a sensação é demais, assim, é espetacular. Você conseguiu carregar o Kaká jovem, garoto, que sempre teve o prazer, jogava nas ruas ou no condomínio, ou onde for, e tinha muito prazer. Você conseguiu trazer esse Kaká a tua carreira toda junto com você? É misturado, eu acho. Porque na hora que entra a parte profissional, mistura um pouco. Responsabilidade às vezes. E é um pouco do que eu quis resgatar quando eu parei de jogar. Entendi. Então, porque assim, eu sempre gostei de futebol e amo futebol e eu queria um pouco esse resgate. Então, comecei a jogar pelada, cara, assim, sem... vamos ganhar. Cara, não quero ganhar, assim. Claro, quer ganhar e tudo, mas quero jogar pelada aqui com os meus amigos, só pelo amor que eu tenho ao esporte, para trazer mesmo esse resgate. Não tô aqui por financeiro, por nada, tô aqui porque eu amo o esporte. E aí, em vários momentos, sempre teve, né, essa paixão pelo esporte, Sim. mas entra, querendo ou não, essa questão comercial. Entra. Você vira um produto, você entender isso também é super importante, como que isso funciona, você vai ser cobrado pela sua performance, você vale aquilo que você performa. Porque você imagina, o melhor jogador do planeta entra em campo, a expectativa, a cobrança, a pressão que existe. Tudo bem, nós já convivemos com essa pressão desde o começo. Mas é o que eu falei, porque eu senti essa dificuldade em algum momento da minha vida também, de falar, cara, mantém o Diego lá de Ribeirão Preto, que é apaixonado por isso aqui, e fica e continua e joga. Mas a responsabilidade que traz, e eu vejo que aqueles que conseguem de alguma forma ajustar isso, mantém por mais tempo, né? Mas como o melhor do mundo aqui, saber que, pô, o garoto que é apaixonado por esse jogo, e vamos lá, vamos jogar, né? É um desafio então, do caramba. É um desafio. Então por isso que misturava, tentava sempre manter vivo essa paixão pelo futebol. Muito bom, cara. E agora mudando de assunto, o Kaká família. Kaká, o quanto que é parecido, ou quanto você lembra do Kaká aqui fora de campo para dentro também? Como que é hoje isso para você, cara? Ou sempre foi, né? Bom, acho que eu já falei um pouco aqui do quanto eu gosto de aprender, né? De ensinamento, de estudar. Sim. E tudo mais. E eu acho que tudo vai sendo esse aprendizado. E a família é um grande aprendizado. 4 filhos. 4 Carol, filhos. tua esposa. Luca e Bela. Luquinha com 17 anos agora, a Belinha com 14. E aí agora no segundo casamento a Estherzinha e a Sara. Esther com 5 aninhos, Sara com 2 aninhos. De 4 anos lá em casa. Carolina Leite, minha esposa. Então, super feliz. E
esse aprendizado dentro de casa que é muito, muito legal. Porque muitas vezes eu trazia para dentro de casa a performance também. Sim. Seja na performance como pai, como marido. E, cara, tenho que aprender que é outro ambiente, é outro lugar, vai ter a questão da responsabilidade, da cobrança, da disciplina, mas não dá para ser igual eu tô lá no treino, sabe? Então, com as crianças, aprendendo a lidar com isso, com a paternidade, para mim né, um desafio muito rico, e que eu amo, realmente eu amo ser pai, ser marido e viver essa rotina da família. Espetáculo. E como foi para você estar dentro de um ambiente? Eu acompanhei, vamos falar um pouco disso lá, 2002, quando jogava Santos e São Paulo, tudo isso, você... as discussões que nós tivemos, toca a bola, Diego, toca você, dá a bola aqui. A gente saía quase na porrada, mas sempre se entendia, com respeito. E eu quero falar sobre isso, cara. Um cara que sempre teve os valores muito sólidos e definidos, cristão, mas até onde vai o ser correto, o ser bonzinho, né? Onde começa a personalidade de enfrentar um ambiente que é competitivo, um ambiente que, se você deixar, te atropela. Como foi manter esse equilíbrio para você, cara? Desafiador. Desafiador, mas também bem legal de ir convivendo e aprendendo, né? Então a gente teve essas batalhas boas ali de 2002, depois a nossa Copa Ouro, essa Copa Ouro nos Estados Unidos, ali em México. Quer uma bola para você? Que turma boa, que grupo legal. Então, realmente... Muito bom, essas lembranças muito boas. Eu sempre fui muito convicto realmente dos meus valores cristãos, e aí você vai tendo situações que vai te moldando e você vai aprendendo a lidar com tudo aquilo. Então é uma caminhada. Eu nasci num lar cristão, meus pais sempre me ensinaram os valores cristãos, e só que chega uma hora que você precisa ter as suas experiências com Deus também. Sim. E eu fui tendo as minhas, mas sempre muito convicto daquilo que eu estudava na Bíblia, daquilo que eu tinha realmente como os valores que eram aqui o fundamento do cristianismo. E aí entro nesse mundo do futebol, que é e não só eu estou falando futebol porque é o meu mundo, mas qualquer um deles, qualquer plataforma que você colocar, você vai ter os seus desafios ali. E aí no nosso, né, nesse caso que você tem uma questão de mídia, de imprensa. Quando eu cheguei no profissional, o primeiro comentário foi: não mistura religião com futebol. E eu segui no começo esse conselho, até eu entender que, cara, não dá. Não dá. Sou eu, e eu não consigo separar. Sou eu. Como pessoa, eu sou um cristão, sou um jogador cristão e vou falar. Então, sim, nos momentos que eu achava que era pertinente, sempre coloquei, sempre falei da minha relação com Jesus. E aí você vai tendo várias situações que vão aparecendo, vão surgindo, mas sempre muito convicto ali daquilo que eu estudava. Então a palavra de Deus para mim sempre foi muito firme, muito aquilo para mim era a verdade, e as experiências com Deus foram me dando essa credibilidade, e aí você ter esse crescimento de fé, e isso vai te dando uma certa autoridade. Porque as pessoas vão vendo, principalmente, que aquilo que você fala, você também faz. Sim. Então, isso é muito legal. E principalmente para quem trabalha com câmera, você vê muita gente, né? Você fala assim, cara, o cara ali na frente da câmera é a hora que o cara saiu era outra pessoa, né? Forte. Então, isso para mim foi muito legal. Eu falei, cara, sou eu aqui. Então, o mesmo que tá falando aqui, vocês vão ver que é o mesmo... Muito bom. Me surpreendi negativamente, tudo bem, esse sou eu. Ou me surpreendi positivamente, esse sou eu. Então, às vezes as pessoas falam, mas é uma responsabilidade a mais que você tem. Você se posicionou como um cristão em todos os valores. É uma responsabilidade a mais, mas que bom. Eu acho que bom você ter essa responsabilidade, que é um compromisso que tem consigo mesmo, né? Igual você falou, por trás das câmeras, eu lembro que eu assumi esse compromisso. Então eu tenho que seguir dessa forma. Porque nós temos nossos dias bons e ruins também, difíceis. Mas isso é uma responsabilidade que acaba te motivando a ser melhor também, né? Exatamente. E você vai ver, eu tava vendo recente agora, estavam mostrando, vira e mexe nas redes sociais, eles trazem uns assuntos, né, assim... E imagens, e eu tava vendo um dos meus primeiros jogos no Milan, na verdade meu primeiro derby contra a Inter, meu primeiro gol que eu faço no Milan contra a Inter, e, cara, eu quase saio na porrada com um argentino que é o Kylian Gonzalez. E, cara, coisa de jogo ali, tá ali naquele calor, e um pega o outro pelo pescoço, e aconteceu, e
Pô, depois, cara, me desculpa, foi no calor do jogo, me arrependo, pô, vou tentar melhorar, vou tentar controlar. E aconteceu outras vezes, e aí você vai nessa... porque a caminhada cristã, ela não é a caminhada de perfeição, é uma caminhada de arrependimento. Sim. É a pessoa que entende, cara, que todo dia ela precisa se arrepender, precisa melhorar, precisa perdoar, precisa ajudar, precisa ser ajudada. Então é essa caminhada de graça realmente, de entender que Deus, que Jesus, né, morreu por nós exatamente por isso, porque a gente não merece. Então é essa caminhada. E eu fui tendo esses entendimentos dentro da minha profissão, errando muitas vezes, brigando. Então tem essas imagens aí, eu com o Kili, eu com o Veron e eu com o Giggs. Um jogo Milan-Manchester, eu com a mão no pescoço do Giggs, assim. Eu lembro dela que não era muito comum, então todas essas imagens acho que todos nós lembramos. Então, aconteceu, e acontecia, né? Assim, tinham esses momentos, e aí entendendo como que eu posso melhorar, como que eu posso me controlar um pouco mais, ter um pouco mais de domínio próprio jogando também. Qual é a característica de Jesus que mais te inspira, ou que você destacaria? O amor. Amor. Essa é a que mais me impressiona, que é um amor incondicional. Algum exemplo, uma passagem específica aqui, assim que você fala que... Eu acho que o amor, a passagem específica é ele entregar a vida por nós, né? Eu acho que esse é o que mais me marca. Ele, cara, entregar a vida por outra pessoa, assim, se entregar por alguém que você goste, familiar, já é difícil, né? Você imagina... entregaria sua vida por um filho? Acho que eu entregaria. E por um desconhecido, né? Por alguém que não merece. Então acho que esse amor incondicional dele realmente, de entender que a gente precisava disso, e acho que essa característica para mim supera todas as outras. Nós falamos ali de 2002, né? Vamos falar mais sobre esse momento, onde existia uma competitividade muito grande. Eu acho muito legal hoje, analisando, porque a competitividade ela é muito incentivada e existe. Aí começam as comparações. Nós vivemos a transição, né, Kaká, para o mundo digital. A comparação hoje potencializou, dificulta, trava muitas pessoas, desvalorizam algumas para supervalorizar outras, e eu acho que não é esse o caminho. Como você lidava com essa questão de comparação? Eu tive que passar por isso também, com os jogadores já que jogavam comigo, com outros também de fora, e uma das coisas que eu orgulho me orgulho do nosso relacionamento, assim, de amizade, porque nós vivemos momentos diferentes, né? E dividir o protagonismo, muitas vezes, dois jogadores com muita personalidade, o estilo de jogo Capa também. da Capricho. Cara. Não, essa aí, pera. Põe aí na essa tela, aí, põe na tela essa aí não vou soltar, que é maravilhosa. Gente, Aê, para tudo. Dá uma olhada nos modelos, olha ali. Vê se pode. Meu olha Deus, olha só. Kaká sempre com mais juízo, né? Camisa fechada, beleza, sorrisinho. E eu, olha lá, abri. Olha só esses... Olha e o chapéu? dos jogadores, olha. Dentro de uma limusine. Dá um tirar esse chapéu. Nossa. Cara, esse momento aí é que nós estávamos o quê? Eu tinha 16, 17 anos. Você, 2002 então... você tava com 17? 17, você 20? Eu tava com 20. 20 anos. Aí. Sucesso, essa dupla aí. As Kaká. Aqui a revista. Aqui, tá, tem guardado ainda. Aí, a sogra, a Lenira ali, ó, guardou. Olha aqui os jogadores. Que demais, olha só. O tempo passou. Nós estamos bonitinho ainda. Só que só eu tenho cabelo branco. Ó, Bruninha. Ei, Bruninha, olha aqui. Olha o estilinho da Bruninha aqui. Que demais. Que jogador. Mas, Kaká, foi uma fase, assim, muito saudável, né? Que nós vivíamos ali, de alguma forma soubemos conviver com isso. Como foi pra você sempre viver com essa comparação, de alguma forma, se impor, mas sem se afastar das pessoas? Como você encarava isso? Então, pra mim foi muito, vou dizer, libertador e importante entender a competição. Porque, a princípio, a competição, pra mim, eu fui ensinado assim, você destruir o seu oponente. Essa era a competição. E eu entrava muitas vezes com essa mentalidade. Até o dia que eu entendi que a competição pra mim era o cara, aquele adversário podia fazer com que eu fosse melhor. Então, assim, deixou de ser Davi contra Golias. Sim. De eu entrar lá e acabar com ele. E começou a ser assim,
se aquele cara é bom, eu preciso fazer alguma coisa melhor para superar ele, e isso vai fazer com que eu cresça e que eu melhore. E no final do jogo eu vou lá, vou dar uma mão para ele, vou dar um abraço e cada um fez o seu melhor e lutou pelo seu espaço. Então, hoje é muito da forma com que eu vejo ainda a competição. Então, acho a competição super saudável hoje em dia. Hoje estou em outros esportes, né? Tênis, golfe, fiz a corrida lá, a maratona. Fez e se aposentou no mesmo... Fiz e me aposentei. No mesmo dia. Tornei um maratonista e me aposentou. O Marcos Paulo, meu treinador. Marcão, vamos guardar essa próxima para daqui a uns anos. Obrigado, vamos falar de futebol. Mas foi uma experiência ótima, mas ter esse entendimento da competição como para que eu possa melhorar, para mim foi muito bom, muito bom. Então, e é um pouco do que eu vejo. Na nossa época, aquilo que aconteceu em 2002... Vocês fizeram muito que a gente melhorasse. Sim. E não tenho dúvida que a gente fez que vocês melhorassem muito. E a competição dentro da seleção, ela é exatamente isso também. Então você vai ali, você quer ganhar, mas ao mesmo tempo você quer seu espaço. Como que você vai fazer isso? Real Madrid me ensinou muito isso também, porque, cara, eu tava muitas vezes no banco, não jogava, mas eu olhava para dentro do campo, tava jogando o Ozil, tava jogando o Cristiano, tava jogando o Benzema, tava jogando o Di Maria. Você fala, cara... Sim. Tem muito aqui, todo mundo brigando por um espaço e o treinador vai escolher. Sim. Então, brigando por crescer, por melhorar, por tentar convencer o treinador de que eu poderia ter mais tempo, mas a competição olhando dessa forma, sabe? Como uma grande, grande oportunidade de crescimento. Você chegou para dividir ali o protagonismo também com o Cristiano Ronaldo nessa altura, no Real Madrid. É fácil lidar com ele? Cara, foi muito legal. Foram 4 anos ali com ele. E é o que eu falei, né? A primeira afinidade que a gente tem é com quem fala a mesma língua. Então a gente tinha um grupo ali de quem falava português. Eu, Marcelo, Cris, Pepe, Coentrão, Rick Carvalho. Então era o nosso grupo que ficava ali, um ambiente super saudável também. E aí aí vai um pouco para a língua latina. Quem fala latino que está próximo. Então os espanhóis já falam mais, aí tinha ali um francês e tudo mais. E aos poucos você vai se relacionando com todo mundo, mas a maior afinidade era assim. Cara, um cara nota 10, assim. Foi um grande amigo, posso falar também que é um grande amigo. Sempre que a gente se encontra, conversa, bate-papo, é super agradável e, cara... É um desses extremamente competitivos também, mas consegue fazer com que os outros melhorem, né? Exatamente. Eu acho, e eu não tenho dúvida que ele entende que ele chegou onde chegou por causa do Messi e vice-versa. E que o Messi também chegou onde chegou por causa do Cris, porque, cara, é um puxando o outro. Verdade. Um puxando o outro, um querendo fazer com mais gol do que o outro, e essa competição que para nós foi maravilhoso acompanhar durante 10 anos esses caras brigando por prêmio de melhor do mundo. E até hoje, né, cara? Os caras estão voando. E até hoje. E a gente vê isso nas competições, como é saudável, né, quando um puxa o outro. Então, e você vai vendo que realmente puxa. E um motiva o outro, e a gente competindo num alto nível, a gente entende que a competição realmente vai fortalecendo. Kaká, se você tivesse que listar 3 momentos muito decisivos da tua carreira, quais seriam esses? Por exemplo, quando eu saí de casa, foi muito difícil para mim. Vim morar, eu passei no teste aqui do São Paulo, mas não consegui morar aqui com 11 anos de idade, voltei para Ribeirão Preto, aí meses depois eu tentei de novo no Santos. E aí depois eu vi, caramba, ainda bem que eu tomei essa decisão. Chorava todos os dias morando longe das minhas irmãs, da minha casa, mas foi muito importante. Depois a decisão de eu seguir na Europa, fui praticamente mandado embora do Porto por um treinador holandês que vou mudar o sistema, não jogo mais com meia, vai embora. Mas peraí, cara, tô jogando até agora. Mudou, vai embora, não jogo mais com meia. E aí eu decido seguir na Europa ao invés de voltar pro Brasil. Então, teve momentos na minha carreira assim, de decisões que fizeram toda a diferença. Teve alguns também na sua? Olha, eu acho que momento chave foi quando eu acho que a decisão de sair do Brasil e ir para a Europa. Esse foi um momento muito importante da minha carreira. Eu estava com 21 anos. Foi nessas condições que eu falei, né? Chegando para ser o terceiro reserva num clube que tinha acabado de ganhar a Champions. Mas para mim foi morar fora é uma coisa assim que te abre a cabeça de uma forma muito impressionante. É verdade. Então, na minha cabeça era assim, cara, eu preciso comer, eu amo arroz e feijão, né? Amo comida brasileira. Então, como que vai ser chegar na Itália e não ter o arroz e feijão? Os caras não comem arroz e feijão. Será que eles conseguem viver como, né?
Aí você chega lá e você vê que os caras vivem de risoto e pasta, e você fala, cara, isso aqui é muito bom e dá pra viver assim também, enfim. Aumentou o cardápio. Aumenta o cardápio e você vai tendo essa... Então, é um exemplo simples, mas que gera uma amplitude, né, dessa abertura de mente pra mim, pro mundo. Então, foi um momento muito importante. A minha decisão de ir do Milan pro Real Madrid foi muito importante pra mim. Porque no Real Madrid eu vivi situações que eu não pensei que eu iria viver e que trouxeram para mim um senso de identidade muito legal. Muito legal. Porque eu saio do Milan em 2009, vou pro Real Madrid, eu tinha acabado de fui melhor do mundo em 2007, o Cristiano em 2008 e a gente vai junto, chega no mesmo período em 2009 no Real Madrid. Sim. E aí eu passo pelos desafios físicos, depois por escolhas do treinador. E ali eu vivi um conflito de identidade muito grande. Eu sou o melhor jogador do mundo ou eu sou uma das piores contratações do Real Madrid? Forte. Até eu entender que nenhum dos dois. Você performou de uma forma aqui, performou de outra aqui por diversos fatores e motivos, mas a minha real identidade como filho de Deus naquele momento foi muito importante. Então, essa decisão para mim, dessa mudança, foi ter vivido aquilo que eu vivi no Real, para mim foi muito legal. Vai muito além do futebol, né? Vai muito além do futebol. Muito além do futebol. Foi muito legal jogar no Real Madrid, foi muito legal. Então, você viver aquela experiência, Bernabéu, tudo aquilo que é o Real Madrid, foi muito legal, mas vai além do futebol. Então essa experiência para mim foi muito boa. E uma terceira decisão, acho que o dia de parar. Acho que a decisão do dia de parar é uma decisão bem importante. O futebol você para velho para o esporte, novo para a vida. Então isso foi muito importante, essa decisão também de parar, mas foi tudo assertivo as decisões. Foi muito bom. O momento mais difícil da tua carreira qual foi? O momento mais difícil foram derrotas. Então, a derrota de 2005 da Champions em Istambul, a derrota da quartas de final da Copa de 2006 para a França, derrota nas quartas de finais para a Holanda em 2010. Esses momentos foram muito difíceis, assim, muito difíceis. Porque é uma sensação de luto, realmente. Assim, a do Milan de 2005, a final da Champions ainda era na quarta-feira. Então só que a gente perde na quarta e joga no domingo contra a Udinese. Então não tinha nem como ficar lamentando. E a gente estava brigando pelo título contra a Juventus. Então ali tem que ter essa resposta muito rápido. E da Copa, você sai de férias depois, cara, mas é muito triste, assim. Você perder uma Copa é muito triste, porque você joga de 4 em 4 anos, você não sabe se você vai ter outra oportunidade, você não sabe que condições você vai chegar para a próxima. E no nosso caso, como brasileiro, saber que você tinha a possibilidade de ir mais longe, esse sentimento também é doído. É uma competição, é um jogo de 90 minutos, vai decidir tudo ali. Mas como a gente sempre teve seleções favoritas e que brigam por títulos, ter essas eliminações assim foram doídas. Cara, imagina. Você faria alguma coisa diferente? Mudaria alguma coisa na sua carreira? Alguma decisão que você tomou? Não, acho que não. Exatamente por esse crescimento além do futebol. Porque eu enxergo muito futebol como essa plataforma para minha vida. Sim. Então, obviamente foi meu trabalho, minha profissão, me dediquei àquilo ali, mas se hoje eu sou quem eu sou, foi por causa desses momentos que eu passei. E aí é um pouco filosofia de vida, é você entender que a vida é assim. Se você chegasse assim, sem precisar passar pelos momentos difíceis, você faria? Faria, claro. Sim. Se eu pudesse ser hoje quem eu sou, sem passar por dificuldade, faria, mas a vida não é assim. Muito bom. Então eu super feliz, porque se hoje eu sou feliz e tô feliz na posição onde eu tô, foi por causa desses momentos que eu passei. Esse dia meu filho me perguntou isso, né, o Matheus. O que você mudaria na sua
moleque com as perguntas, você fala, ô louco. O que você mudaria na tua carreira, pai? Uma decisão que você tomou e tudo. E eu sempre falo, aliás, da Juventus. Eu não deveria ter saído da Juventus. Se nem um contrato de 4 anos, o clube que eu sempre sonhei em jogar. Chegou um treinador lá que, mesma coisa, o Del Neri, joga 4-4-2, não tem meia, 2 atacantes fortes, ponta rápido. Cara, mas ele vai passar, né? Fica mais um ano, acabou de assinar um contrato de 4 anos, renovei a casa inteira, suporta essa parada, fica no banco de reserva um pouco. E aí tinha proposta para voltar para Alemanha, tudo. Eu falei, quer saber, o time competitivo, Dzeko e tantos jogadores fera, vou sair. Aí sai da Juventus. Cara, não deveria ter saído, né? Devia ter continuado. Mas, é o que você falou, isso serviu para eu lá no Flamengo, lá na frente, também estava numa situação difícil, banco de reserva, proposta para ir embora. Eu falei, não, agora não. Agora eu vou até o final. E é isso, cara. Eu acho que as situações da nossa vida nos preparam para algo que está vindo, né? E não devemos mudar. Tinha que acontecer isso para aprender. E em relação ao esporte, a todos os ensinamentos que nós estamos falando, seus filhos praticam esporte. O Luca, né? Obrigado, em casa. Obrigado. Em casa é obrigado. Escolhe não futebol, a modalidade. Escolhe a modalidade. Boa, muito boa. Porque eu acho que esse mix de educação escolar, com educação em casa, com igreja, com o esporte é muito rica. Então, o esporte, ele me ensinou muito, como formação de caráter, princípios e valores. Sim. E eu gostaria que meus filhos tivessem isso também. Então, em casa, cada um escolhe o esporte. Mas... Lá também. E tem algo específico, assim, no futebol ou no esporte que você gosta? Tipo, todo mundo deveria viver isso aqui. Eu gosto muito do específico, do julgamento simultâneo. Cara, o esportista, principalmente o jogador de futebol, ele tem um julgamento simultâneo. No tênis acontece, no vôlei também, basquete, mas é um pouco diferente. Quando você entra ali, estádio lotado, San Siro, 80, 90 mil pessoas, a bola passou debaixo do seu pé. Acertou, deu uma caneta. E caramba, ali dentro a próxima bola, a próxima decisão. Eu acho que isso fortalece muito a gente mentalmente, né? Tem algo a mais específico que você fala, eu quero muito que meus filhos vivam isso aqui, que eles vão levar para a vida? Uma das coisas que eu mais gosto no futebol é a questão da unidade. Que eu acho que eu gostaria que eles carregassem isso para a vida. Tem vários valores, né? Sim, o vários. esporte, enfim, ensina muito, mas esse da unidade para mim é muito importante. Porque aí você vê isso dentro de casa, cada um tem a sua função, mas para que tenha uma harmonia, todo mundo precisa funcionar de certa maneira E aí, através disso, vem comunicação, vem organização, vem coordenação, mas essa questão da unidade, saber que eu fui o melhor jogador do mundo, porque o Dida estava defendendo lá atrás. O Cafu estava correndo ali na lateral, porque o Maldini estava defendendo, porque o Gattuso estava correndo para recuperar a bola. Total. Então, por que a unidade? Porque eu acho que ela te traz numa posição de humildade, de entender que, cara, sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, gostaria muito que meus filhos tivessem isso. Convergência de interesses. Gostei desse. Convergência de interesses. Sintetizou. Aqui, a casa está indo nessa direção. Sim. Então, você tem seu interesse, que no momento agora é ir para a universidade. O Luca que está quase nessa fase, né, de decidir de ir para a universidade. Legal, mas a casa está caminhando nessa direção, com esses princípios, com esses valores. Vamos te ajudar nisso aqui. Sua irmã está nessa fase. Suas outras irmãs estão nessa. Papai está nessa. Enfim, tá todo mundo caminhando aqui, então... E o Kaká na família é perfeito mesmo? Cara, isso é muito bom. Fala sério. Cara, é muito bom. É maravilhoso, né? Muito bom. Em casa, eu sento com a Carol, a gente fica dando risada. Em viagem, eu fico com o meu irmão, a gente pega o telefone e fica dando risada. Cara, porque é muito bom. Ali as coisas, as dicas do que fazer é muito legal. Fantástico. Mas não é, né? Claro que claro que não é perfeito. Né? Tem alguma mania específica que nós não sabemos do Kaká? Mania? Casa? Algo assim que... Não, mania não, assim, não tenho. Cara, gosto muito de esporte, então isso às vezes a Carol irrita um pouco ela, porque, cara, é futebol o dia inteiro. Na TV fica lá passando o futebol. Você é bom em achar as coisas? Tipo, cara, pega lá, Kaká, tá lá no quarto, você vai lá e acha. Se você achar, você já tá beirando a perfeição. Isso aí do minha esposa, a Bruna, fica doida. Bruninha, pega lá, tá na geladeira. Pô, mas tava atrás do pote aqui. Como é que eu vou saber que tá atrás do pote? Mas são coisas que o relacionamento é maravilhoso. É, né? Muito bom. Casamento é demais. Muito bom. Presidente da Kings League no Brasil, como tá sendo? Que, aliás, aqui, ó,
meu amigo Rafael, patrocina aqui a Tecla T, que tá um sucesso, patrocinando também a Kings League. Como tem sido essa fase aí pra você, cara? Cara, demais. Muito legal, porque eu queria um pouco falar com essa nova geração. Que é difícil, né? Parei de jogar já fazem 8 anos. Sim. Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, que vem trazendo os lances sempre, gols, as imagens, né, de YouTube e tudo mais. Hoje facilita muito mais do que na nossa época, quando a gente queria... Cara, você queria ver o Pelé jogando. Difícil, né? Queria ver, sei lá, Maradona, até Zico. Hoje não, hoje tem essa facilidade. E aí eu queria... Como que eu vou conversar com essa nova geração? Como que eu falo com eles? E aí, através da Kings League, foi um canal que a gente encontrou que é bem legal para falar com essa nova geração. A Kings League não veio para concorrer com o futebol tradicional. Sim. Veio para complementar. Então outras regras, um futebol mais divertido, misturado com videogame, enfim. E aí eu tô, cara... Qual o grande diferencial da Kings League, na tua opinião, assim, que é muito atrativo? Os dois lados, uma como negócio empresário e outra como entretenimento também. Eu acho que é principalmente enxergar o futebol como entretenimento principal. E a questão de você misturar esses dois mundos dos jogos com o futebol, do jogo real com o jogo virtual. Então aí você traz os influenciadores, você traz rede social, você faz esse mix. Então eu acho que isso é um grande segredo aí da Kings League. E eu acho que o jogo dinâmico também, sabe? Essas regras, não dá para fazer no futebol, né? Essas regras, né? Mas, sabe, de começa 1 contra 1, 2 contra 2, bola que cai do céu, joga dado, presidente que desce para bater. Cara, é um entretenimento. Verdade. É entretenimento. E eu acho que isso favorece e contribui para o crescimento do futebol em geral. Quais os próximos passos aí do Kaká? O que você tem como objetivo, sonho? O que você está planejando aí? Bom, próximos passos. Hoje, minha carreira profissional ela é basicamente marketing esportivo. Então, vivo em eventos esportivos, a maioria deles futebol, né? Champions League, Copa do Mundo, alguns eventos, trazendo marcas para interagir no meio do futebol. E gostaria, e bem possível que comece a voltar para o futebol, não de uma forma mais intensa, como eu falei aqui, né, no dia a dia, mas já com autonomia de tempo aí de agenda, pelo mantendo uma autonomia de tempo, mas participando aí já de uma forma mais estratégica de um clube, participando de decisões mais voltadas para uma cultura de esporte, entendendo como que eu posso contribuir para a categoria de base, como é que o clube pode crescer, como é que o clube pode se desenvolver. Então, prestando talvez uma consultoria para uns clubes. Então, esse com certeza vai ser um próximo passo aí para eu estar voltando. Você falou em marcas, você é muito seletivo para marcas, né? Na escolha de marcas. Você não faz aliança com tantas marcas, algumas muito fortes. Como que é esse processo de seleção? O que você avalia quando você vai assinar um contrato de parceria com uma marca? Isso veio do meu pai, quando eu comecei a jogar e começaram a surgir essas questões de parcerias com marcas. Então, ali já no começo da minha carreira, a gente decidiu a fazer poucas e boas que tivessem sinergia com princípios e valores. Então, você vai fazer aquilo que você... o famoso ganha-ganha. Então, a marca ganha, você ganha, e não estou falando de lado financeiro. Tem um lado financeiro envolvido também, mas essa não é a decisão principal. Certo. E eu vou fazer pela questão financeira, não. A gente hoje também já muito mais maduro, chega a proposta e a gente analisa a proposta, vê tudo que tem, as entregas que tem, e como que eu posso contribuir para a marca naquilo e como a marca vai contribuir para mim naquilo. Então é muito as decisões são tomadas dessa forma. Meu irmão, eu continuaria esse papo aqui mais 2 horas, tá? Eu adoro conversar contigo. Você é um cara que sempre foi uma referência muito positiva, que influenciou positivamente na minha vida, seja como pessoa ou como jogador de futebol também. Então, assim, é um prazer bater esse papo aqui contigo. Vamos continuar ele em algum momento, unir aí as crianças, as famílias, compartilhar as experiências, como eu falei para você, porque você, de fato, é uma referência. Então, assim,
Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Aqui nós sempre escolhemos um 10 e faixa, né? Você é uma referência sendo um 10 e faixa, um atleta, um empresário, em tudo aquilo que você se propõe a fazer. E eu queria saber primeiro, quem é o 10 e faixa da sua vida? Bom, o 10 e faixa da minha vida é Jesus. Acho que durante a entrevista eu deixei isso claro, né? E depois dele, acho que meu pai. Teu pai. Meu pai é a grande referência, assim, né? De servo de Deus, de liderança, de ensinamentos, desse amor incondicional. E acho que principalmente dessa transferência de valores e ensinamento, meu pai foi um cara, né? Um cara nota 10 e faixa aí, mas eu sei que ele é 10 e faixa porque ele crê em Jesus também, e esse é o 10 e faixa da nossa casa. Com certeza, mano. Tua relação familiar é muito bonita. Boa. E aqui tá Que demais. a faixa pro meu parceiro, amigo, modelo. O modelo da Capricho. Viram aí, né? Mais tarde vamos estar juntos, né, com a Adidas. Vamos, a gente tem um eventinho hoje aí pra gente estar batendo papo, se divertindo. E queria agradecer o convite, demais participar aqui Pô, meu irmão, uma desse honra. papo. Tá aqui, ó. Realmente acho que a gente podia ficar aqui mais horas e horas conversando, batendo papo. Você também é uma grande referência, uma inspiração, desde a época que a gente era adversário no campo. E aí a gente convivendo com seleção, e aí Europa, enfim, sempre foi muito inspirador Obrigado, cara. seu posicionamento, sua liderança, sua forma de pensar, aquilo que você acredita, sua luta. Então, parabéns por tudo aquilo que você conquistou, por onde chegou, pela família linda Muito que obrigado. você tem. Muito sucesso nos próximos passos nessa caminhada. E hotelzinho no Nordeste, a gente faz um Com certeza, continuar com as patroas. Vamos continuar com os papos aí. Você falou de liderança, para fechar aqui, poucas palavras, liderar, o que é para você? Cara, liderar para mim o principal é a questão de servir, realmente. Essa para mim é a questão principal. Então você aprender, né, a liderar através do serviço. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Mas aí é um tema realmente bem abrangente, né? De servidão você é o que chama atenção. De assumir responsabilidades, de aprender a se comunicar, de aprender a ouvir. Tem uma série de fatores aí dentro que é um tema que, cara, eu sou apaixonado pela liderança. Muito, assim, um tema muito rico, e eu sou apaixonado porque eu acho que um bom líder realmente ele faz toda a diferença. Toda a diferença em qualquer área. Eu discuto muito entre nós, né, jogadores, que para mim a pessoa mais importante num time é o treinador. E muita gente acha que eu tô errado, e eu concordo, que acha que, cara, se botar 10 caras bons lá, o cara vai performar igual, tudo bem. São dos principais debates. Cara, Filipinho, Rodrigo Caio, a nossa resenha é boa sobre isso. Eu já falei isso pro Felipe também algumas vezes. Ele discordou de mim, mas é interessante, cara, pra mim é o cara mais importante ali, é o treinador. Sim. É essa liderança, porque o cara te faz jogar e não te faz jogar, e não só de colocar em campo. Ele pode, a confiança que ele te dá te faz performar, e ele pode te tirar também e fazer com que você não performe. É verdade. Então, e aí duas lideranças, dois extremos que para mim também foram importantíssimos de aprender, é a liderança baseada no medo e a liderança baseada no amor. Isso eu fui aprendendo, que para mim foi muito rico também. Não só do treinador, né, mas do líder, que a base de decisão dele é trazendo medo ali naquele ambiente, e o medo é extremamente performador também. Você performa por medo, mas ele tem um prazo de validade. No momento que você perde o medo do líder, você conflita ele, e aí começa a brigar, e aí rompe. E aí esse líder ele tem um prazo de validade. O que é baseado no amor, cara, ele vai longe. Assim. Você vê que a decisão dele é baseada no amor pelo que ele faz e por quem ele lidera. Então, esses dois pontos pra mim... Consegue pressionar, cobrar, mas mantendo esse amor, no caso, de mantendo respeito. esse amor. Então, é um pouco do que eu tento levar em casa. Para que meus filhos entendam que a minha liderança em casa, o que eu estou fazendo por eles, não é uma privação, é um cuidado. É por amor que eu estou fazendo para eles. Não é para gerar medo, para que eles tenham medo do pai. Certo. Que em determinado momento, o medinho também não é ruim, né? Esse respeito. Mas é para eles terem essa... A minha decisão é por amor a vocês. Eu acho que um líder num trabalho também, quando ele consegue liderar dessa forma, amando quem ele está liderando e o que ele faz, cara,
Fantástico. É um sucesso. Bom, pessoal, não poderia ser melhor esse primeiro episódio da terceira temporada do 10 e Faixa. Que prazer bater esse papo, aprender, assim como vocês aprenderam também. Muito obrigado, BTG Pactual, por esse espaço, estrutura incrível. Vocês são demais, realmente. É um prazer estar aqui. Tecla T, mais uma vez, nossos grandes parceiros, plataforma de tecnologia, que vocês vão saber cada vez mais aqui acompanhando o nosso podcast 10 e Faixa. Inclusive, vou falar com o fundador aqui, que é o Rafa, e vamos falar muito sobre isso. Foi um prazer estar com vocês. Siga a gente lá no nosso canal, compartilhe, deixa o like, ative as notificações também. É um conteúdo muito rico, como vocês estão vendo. Nos vemos em breve, Kaká. Meu mano, muito obrigado demais, mais uma vez. Obrigado, tá? Até breve. Obrigado Até pelo breve. seu tempo. Valeu. Pela sua sabedoria aqui com a gente. Nos vemos em breve. 10 e Faixa. Valeu!